Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas. No episódio de hoje, conversamos com Ricardo Silvares, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e secretário executivo do FOCOSP. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos o Dr. Ricardo Silvares, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo e assessor da Procuradoria-Geral de Justiça. E também ele é secretário executivo do FOCOSP, o Fórum de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro de São Paulo. Dr. Ricardo, obrigado por topar conversar conosco. O prazer é meu. Dr. Ricardo, o FOCOSP é um grupo assim, interessantíssimo que reúne aí diversos órgãos da administração pública paulista, tanto estadual quanto municipal, e até alguns órgãos federais também, baseados em São Paulo. E eu acho super interessante essa estrutura de cooperação, né, que você ativa a cooperação para o combate à corrupção. E aí eu queria que o senhor começasse falando um pouco aí sobre o impacto negativo da corrupção para a sociedade e também um pouco aí a apresentação do FOCOSP, o que é o seu histórico, suas ações. Claro. Bom, a corrupção, todo brasileiro conhece bem o que ela é, né? Embora nem sempre seja visível. Né? Nos últimos anos, tornou-se mais explícita a corrupção e algumas formas de corrupção por conta de algumas ações judiciais, de algumas investigações de grande relevo. Mas a corrupção não começou num tempo mais recente, ela sempre existiu, né? E forte no nosso país. Eu diria que um dos motivos de alguns atrasos no nosso país se deve a justamente essa dispersão de recursos, ao encarecimento de atividades públicas, de obras, de compras, graças à corrupção. E isso sempre existiu. Houve um período em que hoje a população mais jovem talvez não se lembre porque não era nascido, mas houve um período em que se dizia em que a corrupção era encoberta pela censura, pela proibição de divulgação de informações e pela repressão, inclusive, aos órgãos e o controle sobre os órgãos que deveriam combater a corrupção. Mas ela sempre existiu. A grande novidade que eu vejo foi que os órgãos de persecução, os órgãos de fiscalização estão tornando a corrupção cada vez mais evidente, estão trazendo à luz a corrupção e mostrando os impactos negativos que a corrupção traz sobre a vida das pessoas. Então, hoje nós estamos vivendo um momento de pandemia e nós pegamos um sistema de saúde que muitas operações realizadas antes da pandemia e depois da pandemia e durante a pandemia mostraram que existe, por exemplo, um forte corrupção dentro dessa área. Mas eu estou só citando uma das áreas, não é a única. Existe corrupção em merendas escolares, existe corrupção em todos os setores em que a administração pública acaba colocando as suas mãos. E veja o impacto negativo que isso pode trazer. Eu não estou dizendo aqui, deixar bem claro, que a corrupção, que as mortes pela pandemia são fruto da corrupção, não. O que aconteceu na pandemia é outra coisa. Mas mesmo durante a pandemia, os esquemas de corrupção não param, né? Então, e vão tirando da população insumos elementares, como saúde, como educação, as ruas vão ficando sem reparos, o transporte público fica deficiente, a coleta de lixo deficiente. Então, se nós deixarmos a corrupção se instalar, ela vai tomando cada vez mais espaço e os governos vão ficando sem dinheiro para aplicar naquilo que interessa. Algumas pessoas vão enriquecendo, algumas pessoas fazem, inclusive, da política meio de vida para enriquecer. É impressionante, né? É impressionante, a pessoa ela entra para a política, acumula um patrimônio gigantesco. A gente trabalha no serviço público há quantos anos? Eu tenho 27 anos de serviço.
não acumulei patrimônio, enfim. Então, a corrupção ela vai destruir a confiança da população no Estado e na política. Hoje é fácil saírem pessoas dizendo todos os políticos são corruptos, já houve político dizendo que eu sou corrupto, mas pelo menos eu sou um bom administrador, como se isso fosse possível. Enfim, isso vai minando a confiança da população na política, o que é muito sério, e minando a confiança da população nos programas sociais, porque sempre fica se imaginando que há um esquema por trás disso, né? Você falou do FOCOSP. O FOCOSP ele foi criado justamente como um fórum, né? Não é um órgão deliberativo, não é algo de onde saem deliberações, leis, regras, decretos, não. Mas é um órgão, é um fórum em que várias entidades, várias instituições se reúnem e tentam traçar, por meio de ações, tentam traçar algumas prioridades. O objetivo não é o objetivo, por exemplo, como foi numa Operação Lava Jato, que é combater a corrupção que já existiu. O objetivo é prevenir, né? Tentar criar mecanismos de prevenção à corrupção e criar mecanismos que facilitem a fiscalização e a descoberta da corrupção e, portanto, também a sua persecução criminal e no âmbito da improbidade administrativa. Então, várias ações são feitas, nós temos atualmente algumas ações em andamento, em que várias instituições se reúnem e traçam, vamos dizer assim, metas do que poderia ser feito, né, em termos de melhora de certos aspectos, né? Então, por exemplo, eu posso te citar aqui alguns exemplos. Uma das ações é a implantação da lei anticorrupção nos municípios. E a lei anticorrupção, ela existe e ela precisa ser regulamentada em cada unidade da federação. Então, muitos municípios não têm uma regulamentação sobre isso, né? Também são feitas, por exemplo, uma das ações, a continuidade de um programa de capacitação que já tinha sido começado anteriormente, né? Capacitação e treinamento para o combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Treinamento e capacitação de agentes públicos para detectar vamos dizer, as red flags, né? Os sinais de corrupção e tentar ali combater. Corrupção e lavagem de dinheiro, né? A lavagem de dinheiro é outro problema, eu não falei sobre isso. A lavagem de dinheiro ela é a que permite que o corrupto possa usar o dinheiro depois. Não é? Se um agente público, por exemplo, recebe ali um dinheiro de propina, como é que ele vai justificar a compra, por exemplo, de uma mansão, de um iate? Como é que ele justifica isso? Ele precisa lavar esse dinheiro. Ele precisa, por exemplo, ter um negócio que possa justificar essa entrada de dinheiro, não é? E são então vários esquemas de lavagem possíveis, desde os mais simples até os mais complexos. Então, o que nós fazemos justamente é nos unir, né? Então, tem Banco Central, as corregedorias gerais de administração do município, né, e do Estado, DETRAN, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Receita Federal, até o Sistema Prisional, Secretaria da Fazenda, do município, do Estado, os tribunais de contas, né, que estamos aqui falando, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, FEBRABAN. Então, todos esses órgãos, todas essas instituições estão juntas aí nessas ações, né? Por exemplo, uma das ações é um compliance na JUSESP. Hoje é muito frágil o controle que há na JUSESP para que as pessoas montem empresas de fachada, é muito frágil. Então, o que estamos tentando fazer é criar mecanismos que indiquem a criação de empresas de fachada, que são muito usadas na lavagem de dinheiro, na corrupção, fraudes em licitação e por aí vai. Enfim, são diversas ações. Atualmente nós temos em andamento 8 ações, né? Que vão desde dessas questões que eu falei até corrupção no âmbito eleitoral,
programa de prevenção à corrupção, questão relacionada à saúde, por exemplo, existe uma ação em andamento relacionada às como é que fala? OSs, né? Que são as organizações sociais, que é uma excelente ideia que se teve, né, para se usar na saúde, né, trazendo aí organizações sociais para a administração da rede pública de saúde, o que é uma ideia boa, mas que infelizmente algumas investigações têm mostrado que têm sido usadas para corrupção. Aqui no estado de São Paulo, nós tivemos diversas dessas operações, algumas já há alguns anos, outras recentes, envolvendo isso. Enfim, eu trabalhei algum tempo no GAECO, num grupo de combate a crime organizado, e eu me recordo que a gente, entre problemas relacionados a tráfico de drogas, roubo a cargas, a corrupção de alguns agentes públicos, nós tínhamos também grandes corrupções em administrações públicas. Às vezes uma prefeitura pequena, nem muito grande, a gente encontrava problemas muito graves de corrupção, né? Compras de alimento, por exemplo, para escolas que davam para alimentar acho que todas as escolas do estado, compras de gramas para serviço de corte de grama que dava para cortar todos os parques da cidade de São Paulo, e a cidade não tinha parques. Enfim, nós temos, encontra-se de tudo. E esse dinheiro vai para o ralo e depois nós sentimos a falta quando precisamos dele. Perfeito, do Ricardo. Realmente é uma gama ampla de ações, né, de atividades para monitorar aí, tanto de atividades da administração pública, porque realmente, como o senhor disse, né, onde tem administração pública pode ter alguém tentando se aproveitar, tentando tirar uma lasca e isso acabar prejudicando a prestação de serviços e toda a população. Então, realmente, o trabalho do FOCOSP aí de tentar coordenar a ação de diversos órgãos, né, botando uma organização conjunta, acho que realmente aumenta a eficiência desse combate à corrupção. E falando um pouco justamente desses órgãos, doutor Ricardo, tem o FOCOSP, como o senhor disse, tem diversas aí instituições de controle, né, instituições próprias de administração pública, e queria perguntar um pouco, né, qual é o papel dessas instituições, né, como que cada uma tem atuado, assim, desenvolver um pouquinho do que o senhor tinha dito um pouco antes. Olha, é muito comum, e cada vez mais comum, que todo o trabalho de investigação que nós fazemos no Ministério Público não seja feito só no Ministério Público e que seja feito de forma isolada. Isso não é possível, isso a gente já aprendeu. Não, então, a ideia de forças-tarefas tem sido cada vez mais frequente, né? A gente vê como que uma força-tarefa pode produzir resultados quando a gente olha, por exemplo, a Operação Lava Jato, hoje, sob intenso ataque, né? Como todo trabalho de fôlego gigantesco como aquele, ele vai ter falhas, ele vai ter acertos, mas é inegável que houve uma recuperação de dinheiro e a quantidade de dinheiro que foi desviada e que poderia ter sido empregada de forma adequada na atividade de fim do Estado, não foi, e a prova disso é que os próprios envolvidos estão devolvendo esse dinheiro. Ninguém devolveria se fosse uma invenção, uma história inventada, não é? Mas o fato é que o trabalho de força-tarefa tem se mostrado bastante importante. E aqui, no Ministério Público, a gente tem trabalhado com vários órgãos. Veja, não existe muito essa divisão entre federal e estadual, não. Nós já trabalhamos algumas vezes com a Polícia Federal. Tudo depende da necessidade, do âmbito de atuação, daquilo que nós estamos investigando. Trabalhamos bastante com a Receita Federal, isso foi uma constante, uma constante no Ministério Público, porque essas instituições, elas têm uma abrangência maior do que os Ministérios Públicos estaduais em termos de informação, elas têm bases de dados importantes, obviamente algumas delas nós só podemos acessar com ordem judicial, mas obtemos a ordem judicial e acessamos. Então, elas nos fornecem informações que são muito importantes e elas nos ajudam a entender algumas coisas, né? Então, essas instituições também são muito importantes. A Polícia Civil e a Polícia Militar também.
Polícia Militar em apoio a operações, em levantamento de dados, a Polícia Civil em investigações, que também são feitas muitas vezes em conjunto com elas, é extremamente importante. A Procuradoria do Estado, ela tem nos ajudado sim, porque hoje um dos grandes problemas que nós temos é de fraudes estruturadas, né? Essas fraudes estruturadas envolvem, evidentemente, casos de corrupção, mas principalmente elas se referem à sonegação, a grandes sonegadores, né? E onde há grandes sonegadores vai ter sim corrupção, mas o foco não é nem tanto ali na corrupção, é mais os grandes sonegadores. E a Procuradoria do Estado tem nos ajudado bastante, não só com a questão da corrupção, mas em termos de informação, para que a gente possa trazer, fazer cessar essas operações e trazer de volta esse dinheiro para o Estado, né? Os tribunais de contas, nós somos cada vez mais em contato com os tribunais de contas. Eu mesmo participei, antes da pandemia, de reuniões presenciais com o Tribunal de Contas. O grande desejo nosso é tentar fazer, dentro do que for possível legalmente, fazer com que as bases de dados das instituições conversem, que a gente possa ter informações importantes. Os tribunais de contas, e eu sou testemunha disso, eles têm um corpo técnico extremamente competente e especializado, e que conhece muito bem os meandros da administração pública e os caminhos da corrupção, e nos mostram muitas vezes isso, nos ajudam bastante a entender isso. As instituições parceiras também, por exemplo, as corregedorias, Corregedoria da Administração Pública, existe Corregedoria do Estado, existe Corregedoria do Município de São Paulo. Essas corregedorias também são extremamente importantes, por quê? Porque elas nos ajudam também, não só fornecendo informações, quando elas detectam um caso que tem uma ressonância criminal ou no campo da improbidade, elas nos informam, ou então nos auxiliando quando nós temos essa informação. Então, essa conversa com as corregedorias das próprias administrações públicas são extremamente importantes. O que aquele que está nos ouvindo precisa entender também é o seguinte: às vezes você pode ter um administrador que não é corrupto. Você pode ter um administrador que não é corrupto, mas na administração dele existe um esquema já instalado anteriormente à sua entrada, ou talvez depois, e que haja corrupção. E eu já vi administradores públicos bastante interessados em combater isso. Então, essa ideia de que onde tem corrupção, então o prefeito ganha também, o governador ganha também, não é verdade, né? Alguns prefeitos ganham, alguns governadores, nós vimos aí ao longo da história, ganham, mas outros não, outros estão lá para governar, para tentar implementar suas políticas públicas, e muitas vezes eles se enfrentam com um esquema de corrupção instalado na administração pública, não é? Então, muitas vezes os próprios administradores, por meio das suas corregedorias, os ajudam a tentar combater esses esquemas, não é? Então, enfim, estou dando aqui uma geral nessas instituições, né? E nós temos também um canal de denúncia, né, no Focosp. As pessoas podem mandar lá, existe um e-mail de denúncias. As pessoas entram no site do Focosp, né, que é focosp.org, e podem fazer a denúncia, tem os canais, enfim. Isso é distribuído para as instituições que possam ter interesse naquilo. Aqui no Ministério Público recebemos bastante disso. E aí nós damos o devido encaminhamento. Lógico que tem de tudo, tem denúncias bem sérias que apontam, olha, tem um contrato tal na prefeitura tal, saiu no Diário Oficial tal dia, contrato é número tal, assim, assado. Beleza, ótimo. E tem coisas assim, eu comprei na loja tal uma geladeira, eles estão demorando para entregar, e como se isso fosse corrupção. E a gente, evidentemente, que nesses casos a gente acaba arquivando. E às vezes chega notícia de crime, tem nada a ver com corrupção, mas é uma notícia de crime, nós damos encaminhamento, né? Enfim, esse é mais ou menos o trabalho que a gente tem feito. Com certeza, muito, muito interessante esses casos, doutor Ricardo. E realmente o Focosp tem atuado muito, muito bem nisso tudo. Eu mesmo acesso lá o site constantemente e vejo as informações interessantíssimas que tem lá. Mas, doutor Ricardo, tem mais um ponto
que é importante aí para a época em que vivemos, né? Além da corrupção de modo geral, nós temos ouvido aí possíveis desvios em saúde relacionado à pandemia, né? Ao combate ao Covid-19, a pandemia aí que já é uma realidade há mais de um ano. E como que a pandemia impactou aí as atividades do FOCOSP, tanto em termos procedimentais, né, quanto também nas denúncias que chegam? Qual foi assim? Olha, eu acho assim, os corruptos, eles vivem de oportunidades, né? Daí porque há uma fiscalização frágil e uma falta de compliance, eu não vou dizer que hoje em dia as fiscalizações não são nem um pouco frágeis, mas o problema assim, é na prevenção mesmo. As oportunidades surgem muito facilmente para eles. Daí porque o FOCOSP é importante para a gente tentar fechar certas portas para a corrupção. A gente descobre muita corrupção porque há muita fiscalização, né? Os tribunais de contas, os ministérios públicos, enfim. As polícias fazem a fiscalização e são descobertas isso, esses casos. A pandemia da Covid é mais uma oportunidade. Eu vou só citar um exemplo. Nunca mais vou esquecer, quando houve um terremoto, alguns anos, na Itália, naquela mesma noite, um empresário foi flagrado conversando com outro, numa interceptação telefônica, falando que você viu o terremoto na cidade tal, vi. Então, vamos entrar... Ou seja, eles viram ali uma oportunidade de corrupção. Por quê? Porque ia ter que reconstruir a cidade. Obras públicas. Então, eles sabiam que ali era uma oportunidade de corrupção. Então, com a Covid é a mesma coisa. Ora, se há uma necessidade de grandes compras por parte dos estados e municípios e governo federal, obviamente que vai ter gente interessada em ganhar dinheiro nisso e ganhar dinheiro de forma ilícita, né? Então, nesse ponto, era natural que se achasse casos de corrupção como se tem encontrado, né? É verdade que há muita fake news nessa história toda, muito boato, há muita mentira sendo contada sobre isso. Criaram até nas redes sociais a fraudemia, a expressão fraudemia, para dizer, não, isso aí é tudo inventado para que possam roubar. E não é verdade, né? Estão aí de prova os quase 400 mil mortos, para mostrar que não era nada inventado. Mas sim, houve desvios e já era esperado. O que as instituições têm que fazer? Fiscalizar e tentar combater. E é o que nós estamos fazendo. Há operações, foram feitas diversas operações pelas polícias, pelos ministérios públicos ao longo do ano passado, né, e já esse ano também, relacionada à questão da saúde. Logo que começou a pandemia e começaram as compras, nós, no único dia, simultaneamente, todas as prefeituras de São Paulo receberam um ofício dos grupos de combate ao crime organizado do Ministério Público Paulista, contendo um pedido de informações sobre compras, uma planilha que eles deveriam preencher, né, a cada vez que fizessem essas compras. Bom, o prefeito não quer preencher, tudo bem. Não quer preencher, não tem problema. Nós não é uma ordem, nada disso. É uma solicitação de informações. Isso vai para o nosso setor de inteligência. Quando começa alguma investigação relacionada a essas compras, nós temos todas as informações. As prefeituras colaboraram, em geral. Foram poucas as que resistiram. E resistiram, tudo bem, resistiram. Nós não tomamos nenhuma medida, a não ser quando surgiram ali realmente alguma informação. Nós não temos que partir do pressuposto da má-fé, mas a gente tem que ter mecanismos para que aquilo não vire uma festa, né? Então, a gente tinha ali esse tipo de controle. E hoje, algumas desses controles que foram feitos na época estão rendendo aí descobertas de crimes, infelizmente. Mas vai haver, como eu falo, eles trabalham corrupto trabalha com oportunidade, a Covid foi uma oportunidade, mas não quer dizer que todo o trabalho de combate à Covid foi um trabalho para desviar dinheiro, porque isso é uma enorme mentira. Perfeito, realmente
quanto maior o caso, talvez maior a oportunidade, né? Realmente, todos os municípios, todos os estados, todos os países, né, atrás de vacinas, de leitos, respiradores, uma série de coisas que realmente, querendo ou não, abre oportunidade para quem quer fazer o mal feito também, né? Mas também o bem feito, né? Como o desenvolvimento de novas tecnologias, uma série de coisas. Então tem um lado bom também nisso tudo, apesar dos pesares. Mas, o último ponto, doutor Ricardo, eu queria uma mensagem para todo mundo que nos ouve sobre a agenda para 2021 do FOCOSP. Acho que muita gente que está ouvindo são servidores públicos e talvez queiram saber, se antenar, ou talvez até participar, colaborar de alguma forma. E seria interessante colocar aí qual é a agenda do FOCOSP para 2021. Nós fazemos... como eu disse, nós temos 8 ações em andamento, né? 8, vamos dizer assim, metas, programas em andamento, e eles continuam, né? Nós herdamos isso da secretaria passada, e isso é uma coisa que não pode parar. Então, essas ações, enquanto não se completam, elas não param, e elas estão em pleno andamento, integração de base de dados, entre outras, aquelas que eu já me referi anteriormente. Evidentemente que as reuniões presenciais, a gente fazia 4 reuniões presenciais todos os anos, né? Reuniões plenárias de todas as entidades, de todas as instituições. Isso ficou prejudicado, né? Nós fizemos a primeira agora em março, que foi pela internet, né? E vamos fazer a segunda agora em maio, também pela internet, e fica no suspense se a gente vai conseguir fazer reunião presencial esse ano ou não, mas não tem problema, se não for possível. Isso não tem atrapalhado, porque as instituições têm se reunido virtualmente ou presencialmente para tratar das ações. Então, as reuniões continuam acontecendo para tratar disso. Aquele servidor que quiser participar, o que ele precisa fazer é verificar se a sua instituição faz parte do FOCOSP, e deve fazer, certamente. Fazendo parte, procurar internamente saber como que faz para participar, ou pelo menos como ajudar, como auxiliar nisso. É sempre bem-vindo, né? Claro que toda instituição tem ali seu representante, mas por trás desse representante tem todo um trabalho, né, que está sendo feito, e é nisso que o servidor pode colaborar, pode ajudar. Perfeito, doutor Ricardo. Obrigado aí pela conversa. Eu agradeço muito esse papo. O FOCOSP realmente é uma iniciativa primordial aí. Ainda não tem uma década aí, tem só alguns anos de vida, mas esperamos que dure muito tempo para que a corrupção diminua, né, no Brasil, que realmente é um problema grande na vida do cidadão. Então, muito obrigado aí por topar a conversa. Foi excelente, esclarecedora. Eu que agradeço. Estamos sempre à disposição aqui para qualquer esclarecimento, para qualquer informação que precisarem. Esse trabalho de corrupção, como você falou, é algo que não pode parar. O objetivo não é acabar com a corrupção, porque isso é impossível, não existe país onde não haja corrupção, não é? O que nós precisamos fazer é parar de ser uma vergonha mundial em termos de corrupção, nos rankings de corrupção. E nós temos que atingir aqueles níveis mais altos, onde estão países que têm corrupção, mas a percepção dela é bem menor, e os impactos são bem menores. Não à toa, esses países eles estão numa situação bem melhor que o Brasil.